cineasta Glauber Rocha, o educador Paulo Freire e o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, como personagens do teatro. Eles chegaram ao palco através do projeto Trilogia Vermelha, tema de hoje do nosso programa. Participam o historiador Dimas Veras, o professor e crítico de cinema Alexandre Figueroa e ainda o ator Júnior Aguiar. Dimas, no bloco anterior, Júnior falou do peso que foi a ditadura militar, tanto para Glauber Rocha como para Paulo Freire, e que Dom Helder, pelo fato de ser um arcebispo, ficou, de certa forma, intocado. Agora, o mesmo não aconteceu com os colaboradores mais próximos de Dom Helder. Muitos foram presos, alguns assassinados. Mesmo não tendo sido uma vítima direta da tortura, da ditadura, de alguma forma ele também pagou um preço muito alto. E eu queria que você situasse isso para a gente historicamente, por favor. Certamente o Dom Helder ele vai viver intensamente esse período da ditadura militar no Brasil, né? A chegada do Dom Helder ao Recife, ela coincide exatamente com o momento do golpe, né? Ele é nomeado em março, através de um movimento do próprio Papa, em detrimento da cúpula da igreja aqui no Brasil, conservadora, né, que queria jogá-lo para o Maranhão, para um arquidiocese onde ele teria um papel menor e menor visibilidade, né? Mas quando ele chega aqui em Recife é em 12 de abril de 1964. O primeiro ato institucional tinha acabado de ser publicado. Eles começam a entrar num processo que eles chamavam de Operação Limpeza, um expurgo político, de caçar e caçar, né? De caçar no sentido de perseguir as pessoas e, no caso dos servidores públicos, dos trabalhadores, de prendê-los e destituí-los de suas funções, né? E o Dom Helder, quando ele chega, ele faz uma fala apaziguadora, mas ao mesmo tempo mostrando que ele tem uma posição crítica de defesa dos direitos humanos, da justiça social, de uma igreja popular, né? Essa posição ela vai se esgarçando, né? Inicialmente ele é bem recebido por essa elite golpista daqui do estado, da região, né? Mas ela vai se deteriorando com o tempo e a partir de 66 o Dom Helder já passa a ser criticado abertamente, não só por militares da dita linha dura, que era aquele pessoal da direita conservadora, seja do exército, do empresariado, dos meios de comunicação, do meio intelectual, como, por exemplo, por figuras como o Gilberto Freire, que vai para o Diário de Pernambuco difamar, atacar publicamente o Dom Helder, né? E sua equipe. Esse processo ele vai se tornando ainda mais duro ao longo dos anos, né? Então, eu acho que a ideia de pensar que o Dom Helder sofreu menos impacto da ditadura talvez não seja totalmente adequado. Ele vai sofrer muito, né? Tanto é que você vê em 69 o seu assessor responsável pelo trabalho com a juventude, o padre Henrique, né? Ele vai ser sequestrado, torturado e brutalmente assassinado, né? Antes mesmo disso, milícias que atuavam aqui no estado livremente, com o apoio do governo, da polícia, do governo militar, né? O movimento anticomunista, o comando de caça comunista, que era um grupo formado por agentes de segurança, estudantes de direita, empresários, etc. Esse pessoal, eles vão fazer, e eles atuavam a partir do terrorismo, eles vão metralhar ali o Palácio dos Manguinhos, a Igreja das Fronteiras ali também, pichar, ameaçar, fazer ligações anônimas, ameaçando.
Isso é uma coisa constante, né? Então você imagina que o que é você passar, o Dom Helder ele vai ficar à frente da arquidiocese de 64 a 85, ou seja, exatamente o período da ditadura militar, o período clássico, né? Tem alguns historiadores que falam que ela termina em 79, né? Mas eu prefiro pensar que ela vai de 64 a 85. Então, ele vai estar à frente da arquidiocese exatamente nesse período da ditadura, esses 21 anos, sofrendo o tempo todo essa pressão e tem essa passagem do Padre Henrique, né, que é terrível, que vai gerar uma comoção nacional, internacional, né? Depois do AI-5 também ele é proibido pelo governo de aparecer no meio de comunicação, né? Então... Deixa eu te interromper um pouquinho. Júnior, o que você leva da história de Dom Helder? O que você leva para o palco, para o espetáculo? Eu, na verdade, a de Dom Helder foi a que menos foi uma linha cronológica. Na verdade, eu apresento o discurso de Dom Helder. O roteiro dos 3 espetáculos, os roteiros são seus? São. Eu fiz uma pesquisa dramatúrgica e a gente foi elaborando os roteiros, e o de Dom Helder era o que mais era uma dramaturgia aberta, no sentido de que a gente poderia reinventar, reescrever, sempre aberto. Uma das coisas que mais me emociona é que os 3, eles também exerceram isso, esse papel de deixar a memória deles escrita. Então, eles morrem, mas eles, na verdade, não desaparecem. O pensamento e a obra deles ali eternizada é tão vivo que o ator, ao pegar aquelas palavras e trazer para dentro do corpo, e eu precisava, enquanto ser humano, fazer a defesa deles. Então, o que mais me emociona como artista e como cidadão pernambucano é mostrar que Pernambuco tem um teatro político que olha para a história e que olha de forma crítica, progressista, e trazer a defesa deles, porque essas pessoas elas foram achincalhadas realmente. Assim, Paulo Freire passou 16 anos expulso do país. Então, assim, Dom Helder realmente ele não foi atingido diretamente, mas ele era completamente atingido ao redor dele, assim. E você diz, meu Deus, e eu acredito na honestidade deles. Então, ali não era uma máscara. Ali não era uma forma correta de agir. Não, ali era o melhor que a gente podia ter em termos de personagens brasileiros, assim, de realmente colocar a sua profissão e a sua área a serviço. E daí vem uma pedagogia libertadora, daí vem a teologia da libertação. Então, sempre com a ideia de se integrar à América Latina, de superar esse passado colonial, de dependência, de opressão, né? De superar esses constantes golpes. Então, na verdade, é uma luta histórica que a gente termina herdando. Ou a gente herda ou a gente esquece. E eu acho mais pertinente a gente, na verdade, ter uma identidade. Saber que isso é a nossa história, que isso não me pertence e que essa luta, na verdade, ela não vai ficar para trás. Voltando aqui a gente estava falando da situação de Dom Helder durante o regime militar, Júnior falou agora do exílio de Paulo Freire. Tem diferenças emocionais, de discurso, entre o cinema novo que antecede o golpe e o cinema novo posterior ao golpe? Aí aqui eu estou pensando... Deus e o Diabo na Terra do Sol foi rodado em 63, né? Antecedeu o golpe. Terra em Transe é depois do golpe. Tem diferenças? Sim, o cinema novo, quer dizer, as artes de uma maneira geral no Brasil, né, a cultura de uma maneira geral, depois do golpe militar de 64, sofreu mudanças, né, por conta da censura, da perseguição política, enfim, então muitos se exilaram, né, muitos foram presos, mas outros fugiram, né? Tiveram que sair do país. E é o caso, por exemplo, Glauber Rocha, o cinema novo, após porque ele estava muito engajado naquele momento, né, antes de 64, nas mudanças do país, né, enfim, que era uma coisa que já vinha dos anos 50. Então, havia uma relação muito forte. Então, e o desejo de o cinema ser um agente de transformação da sociedade, né, da arte engajada. Então, havia essa crença. Também havia uma crença muito grande dessa união dos cinemas
cinemas do terceiro mundo. Na época, a expressão terceiro mundo era muito presente, né? E da América Latina, né? Então, se pensava, isso era uma coisa de que esse cinema era que poderia se contrapor ao cinema hegemônico de Hollywood, o cinema clássico de Hollywood e o cinema europeu mais tradicional. Então, nesse sentido, o cinema novo ele estava nesse entusiasmo. Evidentemente que o golpe corta isso, né? Num primeiro momento, isso não é muito sentido, daí você ainda tem filmes como O Terra em Transe, você tem o Desafio do Paulo César Sarraceni, que são filmes que até começam a questionar o próprio papel do cinema novo diante da conjuntura política do país naquele momento. O Terra em Transe é bem claro isso, né? Eu acho que é um dos filmes, inclusive, mais brilhantes de Glauber, que ele é de uma atualidade que mostra os bastidores, as composições, né, entre as forças conservadoras, entre as forças populares, né? Enfim, então como é que se dá esses bastidores, essas conciliações e rupturas, e mas depois ele mesmo, o próprio Glauber, não vai suportar isso. Ele sai do Brasil, ele vai para a Europa e vai filmar, né? Ele filma na África, filma na Itália, e depois ele volta para o Brasil, mas já em outro momento, e ele faz filmes, A Idade da Terra, por exemplo, que é um filme belíssimo, mas não muito bem compreendido, né, no momento em que A Idade da Terra foi rodado aqui? Teve algum rodado na Espanha? Tem o Cabeças Cortadas. Cabeças Cortadas. Tem o Claro, na Itália, né? Tem o Leão de Sete Cabeças, que é uma coprodução França e que foi rodado na África. Mas então e o cinema novo também sofreu com isso, né? Há digamos assim, uma dissolução daquele grupo, né? Porque alguns permanecem no Brasil e meio que se conciliam com o projeto da Embrafilme, né? E começa a fazer um cinema porque o cinema novo também teve problemas, né? Em termos de público, de aceitação de público, era uma linguagem nova, uma linguagem diferente. E aí Glauber retorna, mas ele meio que não consegue mais se conciliar. Então, o cinema novo, na verdade, a partir de 67, 68, eu acho que o último filme que é bem representativo é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Que é um filme também que tem uma repercussão, mas é de 67. Enfim, mas depois de 68, realmente, há uma diluição, digamos assim, desse projeto, né, que tinha nascido lá no início dos anos 60. Júnior, o que você encontrou nas cartas que você leu, na correspondência de Glauber, tanto com Jomar Muniz de Brito como com Miguel Arraes de Alencar? Esse é o coração do espetáculo, né? Eu, na verdade, tenho um profundo respeito e admiração por Jomar Muniz de Brito, e realmente a carta de Glauber para ele é a coisa mais incrível, que é uma resposta de Glauber a uma carta que Jomar escreveu. E a carta é de 66, ou seja, 2 anos depois do golpe, e mostra aquela completa desilusão, porque o projeto da Constituição Democrática no Brasil vinha dos anos 50, de 45 para frente, nos anos 50 ganha corpo, nos anos 60 chegou no auge, e o Nordeste era a explosão de tudo isso. Então, assim, era a Sudene, era o MCP, era tudo que tinha que ser feito, estava sendo feito. E aí, aquilo foi cortado, até porque 65 seria o ano da eleição. E aí, 64, realmente não ia dar certo. O país não sei onde o país ia parar. Um trecho da carta é bem interessante. Glauber diz para Jomar: "E o que vai por aí neste distante Pernambuco do Recife? Como aguentas as ruas brutalizadas, a lama do subdesenvolvimento, as estradas sujas, as moças sonhadoramente ansiosas na longínqua maquilagem, a brutalidade adolescente dos rapazes, esses velhos latifúndios, esse arrivismo?" Então, é uma realidade que você diz como? Ele diz: "Eu não suporto isso. Você tem o talento para o magistério, a calma sacerdotal dos justos e dos puros. Eu não suportaria ver tanto, nem flores pratas, nem nada." Então, assim, é realmente um texto que um ator sonha em interpretar, né? Porque cada palavra ali é um puro quilate. Você dividiu a cena com quem nesse espetáculo? Pois é, na verdade, a alma de tudo isso é que, na verdade, não é um trabalho de encenação, apesar de eu fazer, e não é também um trabalho de roteirista, não é que é o meu roteiro, é baseado na obra deles, mas a alma de tudo isso é um encontro meu com 2 artistas lindos, que é o Márcio Fecher e o Daniel Barros, e desse encontro de 3 atores, a gente estudou a arte do teatro, né? Então, é realmente trazer o exercício do ator
né, para saber colocar esse personagem histórico a partir desse processo de Brecht. Brecht tem um conceito que é a alma da trilogia, que se chama historicização. Ele diz que é mostrar um acontecimento ou um personagem, a sua luz histórica, transformável, porque aí o espectador percebe que a vida é transformável e que ele é responsável por isso. Então, assim, era muito interessante. E um pouco de Denise Stoklos, trazendo o teatro essencial, que na verdade é o ator, ele é o prisma da obra. E assim a gente vai juntando os elementos. Mais um intervalo curtinho, não saia daí, a gente volta já.